Olá! O Senado aprovou a indicação de Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central. Nós vamos conversar com o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que foi o relator da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos. Senador, foi uma sabatina de 5 horas na CAI. E quais as propostas para a condução da política monetária e cambial e para o sistema financeiro do país que o senhor destacaria da sabatina? Primeiro, eu quero fazer mais uma vez uma justiça para Roberto Campos. Roberto Campos foi, na realidade, o político brasileiro, o ministro do Planejamento, que implementou e regulamentou o projeto Zona Franca de Manaus, que é responsável pela... Na realidade, na época, esse era um projeto de atividade econômica para a integração de uma região. E ele se transformou, na realidade, no maior programa de sustentabilidade ambiental, econômica e social na maior floresta em pé do planeta, que é o estado do Amazonas. Portanto, eu quero aqui prestar minha homenagem a esse grande brasileiro. Eu nem sempre concordei com as suas ideias, mas sou obrigado a reconhecer o papel fundamental que Roberto Campos teve na transformação da nossa economia. E seu neto, Roberto Campos Neto, assume agora o Banco Central e numa casa em que seu pai foi senador da República e num banco que foi criado por inspiração de Roberto Campos lá atrás, na década de 60. Portanto, quero prestar essa homenagem, independentemente da formação sólida acadêmica do doutor Roberto Campos Neto e também da carreira no sistema financeiro brasileiro e internacional de sucesso que ele alcançou. Portanto, do ponto de vista da formação e do ponto de vista da qualificação, o doutor Roberto Campos Neto está habilitado, portanto, a ser um grande presidente do Banco Central. Fiquei muito bem impressionado com a apresentação dos dois diretores, principalmente do João Manuel. A Comissão de Assuntos Econômicos também avaliou. A diretoria, na realidade, do Banco Central, com a presidência de 2 diretores e a presidente da Comissão de Valores Mobiliários do país. Portanto, obviamente, era uma sabatina complexa, daí as 5 horas de sabatina. Mas o importante para o brasileiro que está nos assistindo é o Brasil voltar a ter taxas de juros civilizadas, porque a inflação caiu, o Brasil tem hoje uma inflação controlada no centro da meta, as taxas de juros de referência, que são a taxa Selic, também estão sob controle, a 6,5% ao ano, mas nós não conseguimos explicar para você que está me assistindo e para nós mesmos por que a taxa de juros para o cidadão, ou para o micro e pequeno empresário, ou para o médio empresário, ou até mesmo para o grande empresário, precisa ser 6 vezes maior do que custa para os bancos captar esse recurso. Portanto, está faltando concorrência no setor bancário. Nós só temos 3 bancos privados no Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, e 2 grandes bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, na 8ª economia do mundo. Então, é óbvio que o spread bancário é talvez o maior desafio que nós precisamos enfrentar para voltar a gerar 13 milhões de emprego para dar oportunidade a brasileiros que estão desempregados. O tema central das 5 horas de debate com o Banco Central foi exatamente esse: como fazer com que a população, o povo, o consumidor, o pequeno e o microempresário, o médio empresário, o grande empreendedor, possa ter acesso a crédito e a crédito que seja competitivo no cenário internacional ou no cenário dos países emergentes. Senador, se a gente estivesse falando de matriz energética, a gente ia falar de uma composição de energia hidrelétrica, eólica, termoelétrica. Perfeito. E quando a gente está falando de sistema bancário, qual seria a composição saudável desse sistema financeiro, não bancário, né, desse sistema financeiro para o país? Não, mas na realidade é financeiro e bancário. Eu acho que a cooperativa é importante. Eu acho que as novas empresas de startups tecnológicas na área do sistema de crédito, que são as fintechs, é importante, mas isto não é suficiente para enfrentar os 5 grandes bancos brasileiros que detêm 96% do crédito brasileiro. Então, eles estabelecem a régua da taxa de juros. É preciso, portanto, fazer com que, por ações do Banco Central e por ações de concorrência bancária,
em bancos de grande porte de varejo, que possam vir da China, que possam vir da Alemanha, que possam vir até mesmo dos Estados Unidos ou da Europa, para concorrer com os bancos brasileiros, aumentando, portanto, o volume de oferta de crédito. E mais, são exatamente aqueles que vivem nas regiões mais pobres do Brasil que são mais penalizados, porque eles não têm acesso ao quem mora no sul do país ou quem mora no sudeste e que já vive um momento de juros muito caros. Agora, você imagina quem mora em Atalaia do Norte, no noroeste do meu estado, a quase 1.400 quilômetros de Manaus. Não é de Brasília, não, é de Manaus. Se considerar de Brasília, nós estamos a 4.000 quilômetros, em plena floresta. Mas lá vivem brasileiros que precisam ter inserção econômica. Esse é o desafio que essa diretoria do Banco Central vai enfrentar. E a questão de um Banco Central olhando para o futuro, a tecnologia, como o presidente do Banco Central, na hora da sabatina, falou, assim, ela pode viabilizar o atendimento a essa população? Para ela funcionar nessas populações mais distantes, é preciso que o Brasil tenha uma plataforma tecnológica que possa receber essa tecnologia, ou seja, ter 4G, ter internet de qualidade, ter cobertura satelital que possa permitir que tudo isso funcione. Portanto, é preciso ter uma infraestrutura de comunicação. O Brasil é carente disso. Portanto, é preciso investir em planos estratégicos que viabilizem essa competitividade. Mas, nas regiões onde o Brasil já tem essa plataforma e essa infraestrutura tecnológica, é óbvio que a tecnologia e os novos mecanismos que essas startups introduziram podem ser adaptadas para os grandes bancos. E aí, as taxas de administração desses bancos, que são muito altas, e há um trabalho, e aqui eu quero fazer justiça, feito pela CAI na época do Tasso Gereissati, na época do Armando Monteiro, que, publicado no ano passado pelo Senado, e eu me dediquei a estudar esse tema, porque acho que é um dos mais importantes no Brasil de hoje, é possível reduzir em pelo menos 30% a taxa de juros brasileira só reduzindo custos administrativos. A taxa de juros de crédito bancário. De crédito bancário. Eu, Eduardo, vou ao banco e quero um crédito... Não é a taxa Selic. Numa taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de referência. Ela é de 6,5%. Mas vamos dizer, eu que sou um bom pagador, que não atraso minhas contas, etc., eu não consigo um empréstimo a menos de 60% a 65% ao ano, 10 vezes a taxa Selic. Uma empresa blue chip, ou seja, uma empresa que não tem problema de crédito, que tem taxa de liquidez alta, etc., boas garantias, etc., está emprestando a 35%. Então, é óbvio que isso se transformou num problema para a nossa economia. É bem verdade que, num determinado momento, nós tínhamos um problema de quebradeira no sistema financeiro. Banco Nacional quebrou, Banco Econômico quebrou, Bamerindos quebrou, mas isso está no passado. O Brasil reestruturou o seu sistema financeiro e tem hoje um sistema financeiro muito robusto, mas isso não nos basta. Não nos basta. Por quê? Porque as pessoas precisam ter acesso a uma plataforma maior de crédito e, ao mesmo tempo, com juros mais baixos. E qual a avaliação que o senhor faz do conjunto de diretores de Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, que foi avaliada na Comissão de Assuntos Econômicos? Volto a dizer as minhas primeiras palavras. Do ponto de vista da formação e da qualificação, eu diria que são dos melhores que nós temos. Agora, é preciso que eles tenham compromissos com os objetivos. Não basta controlar a inflação. Em controlar a inflação é importante? Mas é preciso controlar a inflação com altos níveis de atividade econômica, com altos níveis de empregabilidade do nosso povo. Porque, senão, você resolve o problema da inflação e mata o povo desempregado, sem condições de sustentar a sua família, sem condição de se alimentar, sem ter segurança pública adequada, sem ter saúde pública adequada. Portanto, resolver o problema do crescimento econômico brasileiro é fundamental para a vida melhorar para o povo brasileiro. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Se você quiser rever esse programa ou outros programas da TV Senado, vai no nosso site
senado.leg.br/TV, ou pode acessar o nosso canal no YouTube também. Se você quiser mandar críticas ou sugestões, liga pra gente, 0800 61 22 11, a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.